Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos dar continuidade à implementação da nossa MLP com a função de inicialização da nossa rede. Dando continuidade ao nosso código, no vídeo passado, a gente concluiu a alteração da função computeOut e criamos a função de ativação ReLU. No computeOut, a gente fez uma versão recursiva dessa função. Por quê? Porque agora o nosso neurônio, ele não tem só as entradas, tá? O nosso neurônio ele pode ter também outros neurônios conectados a ele. Então, o computeOut recursivo é para que a gente possa não apenas calcular a saída da rede em relação à entrada, como também a saída de outros neurônios que eventualmente estejam conectados a esse neurônio, tá? A gente viu também que se a gente chamar o computeOut com o neurônio de saída da rede, a gente vai calcular a saída da rede em função de suas entradas e de todos os neurônios dessa rede, tá? Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente tem aqui ó, um init neuron, que está na biblioteca neuron. Esse init neuron, ele cria um neurônio, atribui de forma aleatória os valores dos seus pesos e do seu bias. Só que esse init neuron ele não leva em consideração que eu posso ter outros neurônios conectados a esse neurônio aqui que a gente está criando, tá? Então a ideia aqui agora é criar um neurônio e se esses neurônios tiverem outros neurônios conectados a ele, criar também esses outros neurônios, tá? E se esses outros neurônios tiverem outros neurônios, criar também esses outros neurônios, ou seja, a gente vai acabar aqui, de certa forma, criando a própria rede, tá? Então, semanticamente, não seria um init neuron, seria um init net, tá? Então, a ideia agora é transformar isso aqui no inicializador da rede neural propriamente dita, tá? E aí eu vou precisar saber o número de camadas que essa rede tem, eu vou precisar saber quantos neurônios tem em cada camada, quantos neurônios de saída tem essa rede e o número de entradas dessa rede, tá? Com isso dá pra gente fazer isso que a gente quer. Só que esse cara não vai estar mais aqui na biblioteca Neuron, tá? Ele vai estar na nossa biblioteca agora, NeuralNet, né? Porque a biblioteca NeuralNet que a gente criou, ela tem as funções vinculadas a operações sobre a rede, tá? Então eu vou tirar esse cara daqui, ele não vai estar mais aqui. Ele não vai estar mais aqui. Certo? Vamos tirar ele daqui. E vamos salvar. E agora, a gente vai jogar esse cara agora no neuralnet.c. Tá? Então a gente aqui vai ter um init. Vamos botar ela aqui. A gente vai ter agora um init. Deixa eu copiar, né? A gente vai ter um init neuron, tá? Bom, o init neuron, ele não vai retornar um neuron, ele vai retornar uma estrutura da nossa rede. Então vamos criar a estrutura da nossa rede aqui, tá? Como é que vai ser a estrutura da nossa rede? Na verdade, a estrutura da nossa rede, ela vai estar no seu arquivo de cabeçalho, tá? Então, vamos dar um split aqui. E vamos chamar aqui o neuralnet.h. Bom, como é que vai ser a nossa estrutura da nossa rede? Então, vamos criar um tipo estruturado para isso. Vamos lá. Vou apelidar esse tipo de estruturado de net, tá? Tipo de apelidar também de MLP, né? De Multilayer Perceptron.
Mas vamos deixar net de uma forma mais genérica, tá? Na verdade, a gente teria um struct e no final a gente teria o net aqui, né? Ok. Bom, como é que seria essa estrutura? Bom, a gente ia ter que ter o seguinte, tá? Vamos lá. O que é que a gente vai botar aqui? O que é que a gente precisa, né? O que é que a gente precisa colocar na nossa net para definir uma rede neural? A gente precisa saber quais são os neurônios de saída, tá? Quantas saídas tem essa rede? A gente precisa saber quais são as funções de ativação dos neurônios de saída, porque se a gente estiver trabalhando com um problema de regressão, né? A gente vai, o nosso neurônio de saída não tem função de ativação, ou a função de ativação é a identidade. E se a gente estiver trabalhando com uma classificação, a gente vai ter que ter uma função de ativação que retorne um valor entre 0 e 1, tá? Bom, então a gente precisa saber quais são as funções de ativação da saída da rede, das saídas da rede e dos neurônios intermediários, certo? Então vamos criar essa estrutura aqui. Bom, nossa rede ela pode ter mais do que uma saída, então isso vai ser um vetor, tá? Então a gente tem um nêuron, vou chamar de aqui de altneurons, então é um vetor de neurônios, tá? Portanto, ó, a gente vai ter que ter um include no nêuron aqui, né? Vamos ter que ter um include no nêuron, neuron.h. Que mais? Vamos ter que saber quantos neurônios na saída a gente tem. Vou chamar de nout, que é o número de saídas, tá? E aqui vamos ter dois ponteiros de função, que vai indicar para a gente qual é a função de ativação dos neurônios internos da nossa rede e quais são as funções de ativação dos neurônios externos, tá? Então a gente vai ter aqui vamos chamar aqui de int actfunc, ou seja, função de ativação interna. E nós vamos ter aqui também, né, a função de ativação dos neurônios de saída. Vamos chamar aqui de alt actfunc. Alt actfunc. Beleza. Então definimos a nossa estrutura da rede, ok? Então, ó, o nosso initnet que a gente está criando aqui, que a gente está criando aqui, ele está aqui. Onde é que está o initnet? Aqui. Ele agora vai retornar uma net, tá? Vai retornar uma net, ok? A gente vai chamar aqui de initnet. O que a gente vai precisar fazer aqui? Bom, para eu inicializar a rede, eu primeiro preciso saber quantas camadas e o número de neurônios de cada camada. Então, ó, o que a gente pode fazer aqui, ó, é o seguinte, tá? A gente pode botar aqui, ó, um vetor numérico,
Isso aqui não precisa ser 32 bits, pode ser 16 bits. E eu vou chamar aqui, ó, de layers. O que é que esse vetor vai dar para a gente, tá? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, 2,4,1. Se meu vetor tiver esses valores numéricos, ele está dizendo o seguinte, ó. Se meu layers for um cara desse aqui, eu estou dizendo o seguinte, minha rede vai ter duas entradas, tá? Vai ter uma camada intermediária com 4 neurônios e vai ter um neurônio na sua saída, tá? Então, com isso, a gente tem todas as informações para saber quantos neurônios a gente vai precisar criar e quantas camadas também a gente vai precisar criar, tá? Bom, a gente vai ter que saber aqui, ó, quantas camadas nossa rede tem, tá? Então, também aqui vai ser um int. Vou chamar de n layers, ok? O que mais que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar de passar aqui como um ponteiro de função. Eu vou fazer o seguinte, como a gente não está usando o Perceptron aqui, tá? Vamos deixar um espaço maior para a gente poder trabalhar aqui. Eu vou tirar esse cara aqui, tá? Ok. E por enquanto, eu também vou tirar esse cara aqui para deixar a telinha mais larga. Deixa eu salvar, porque eu não sei se eu salvei. Então, vamos tirar esse cara aqui também, tá? Deixa eu reduzir essa tela. Ok. Pronto, agora está maiorzinho, dá para a gente fazer melhor aqui, tá? Visualizar melhor. Bom, eu vou precisar também passar como parâmetro a função de ativação interna e a função de ativação de saída da rede, tá? Então vai ser um ponteiro de função também. Deixa eu fechar aqui, né? Vai ser um ponteiro de função que a gente chamou de int actfunc. E a gente vai ter o out actfunc. Ok. E agora a gente vai começar a trabalhar nesse algoritmo para a criação da nossa rede, tá? Bom, como é que eu pensei nesse algoritmo aqui, certo? Vou dar uma explicadazinha rápida aqui, tá? E aí a gente vai começar a implementar, certo? Eu pensei da seguinte forma aqui, gente, ó. Vamos lá. Eu pensei em trabalhar com essas informações que a gente tem aqui. A gente pode pensar no seguinte aqui, tá? Deixa eu tentar ligar aqui a nossa mesa digitalizadora aqui para eu poder escrever aqui, certo? Vamos lá. Bom, vamos lá então, né? Eu pensei na seguinte forma, tá? Quando a gente for chamar o init neuron, eu vou começar criando os neurônios da camada mais próxima das entradas até a camada mais externa, certo? E aí, ó, durante a criação, eu vou ter um vetor que eu chamei de curlayers. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para vocês verem. Eu tenho um vetor que eu chamei de curlayers. Seguinte. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu estou criando essa camada. Então, essa camada aqui seria a curlayer.
certo? Ops. Espera aí que deu um probleminha aqui. Então essa camada aqui seria a core layer. Mais ou menos isso, certo? Então eu teria uma camada aqui chamada de core layer. Ou seja, o que seria esse core layer? Seria um vetor de neurônios, tá? Então, e quando eu estiver criando essa camada, eu vou ter uma prev layer, que é a camada prev. Esse prev layer também será um vetor de neurônios, tá? Então, esse vetor é nulo quando eu estiver preenchendo a primeira camada intermediária da rede, tá? E aí, ó, depois que eu preencho, eu crio esses neurônios e preencho esse vetor aqui core layer, tá? O meu prev layer passa a ser o core layer. Perceberam? Aí o meu prev layer passa a ser o core layer. Ele deixa de ser nulo. Meu prev layer passa a ser o core layer. Peraí, aqui. Meu prev layer passa a ser o core layer. E o core layer agora, ó, vai ser esse aqui. E aí eu repito o processo. Tá? Vou criando todos os neurônios dessa camada. Ok? Ah, um detalhe. Antes de o core layer passar a ser o prev layer, ou melhor dizendo, o prev layer passar a ser o core layer, o que é que eu faço? Eu faço com que todos esses neurônios aqui, ó, se conectem ao prev layer, tá? Lembre que cada neurônio tem um conneurons, tá? Então, o conneurons de cada neurônio desse vai apontar para o prev layer. Depois que eu faço isso, o prev layer passa a ser o core layer, e o core layer agora vai ser uma nova camada, onde eu vou começar a preencher com os novos neurônios criados. E repito o processo, né? Então, ó, cada neurônio aqui, o conneurons de cada neurônio, vai ser o prev layers, certo? Repita esse processo até terminar de criar toda a rede, tá? Então a gente vai ter um loop que vai percorrer todas as camadas, e para cada camada a gente vai ter um prev layer e um core layer, tá? Onde eu vou preencher, criar os neurônios e jogar dentro da core layer. No final, cada conneurons de cada neurônio criado dessa core layer vai apontar para o prev layer. Depois o prev layer passa a ser o core layer, e o core layer vai ser um novo vetor onde eu vou preencher os neurônios da próxima camada. Tá? Então isso vai se repetir até eu terminar de construir toda a minha rede. Certo? Então o algoritmo é feito dessa forma aqui. Tá? Então como é que a gente vai fazer aqui para implementar isso? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? Como a gente vai criar uma net, uma rede, a gente vai ter que ter uma variável do tipo net, certo? Depois a gente vai ter que ter o prev layer, tá? Depois que a gente, o prev layer inicialmente vai ser nulo, tá? Porque eu vou começar a preencher, a criar os neurônios da primeira camada intermediária. Então, na primeira camada intermediária não tem nenhum neurônio conectado a ele, tá? E aí eu vou fazer um loop, né? Para que eu, para cada camada eu construir uma core layer, ok? Bom, então eu vou ter aqui, vamos lá, no código. Vamos ter uma net, uma variável do tipo net. Vou chamar de net mesmo, tá? Vou ter
um vetor de neurônios, que vai ser a minha prev layer, inicialmente nulo, ok? E agora, ó, eu vou percorrer todas as camadas. Só que eu começo de 1. Por que eu começo de 1? Porque o índice 0 de layers, certo? Ele está me dando informação do número de entradas da rede, tá? Ou seja, não é uma camada de neurônios, é a informação do número de entradas da rede. A partir de 1, eu começo a ter informações sobre minhas camadas de fato, tá? Então, para eu percorrer todas as camadas, eu vou de 1 até n layers, né? Que é o número de camadas, ok? E aí vamos lá. Para cada camada, o que é que a gente vai ter aqui? Bom, para cada camada, a gente vai ter que criar os neurônios, certo? Então, cada neurônio, eu tenho que saber quantas conexões esse neurônio tem. Por quê? Porque eu preciso saber, com essa quantidade de conexões, sabendo essa quantidade de conexões, melhor dizendo, eu sei quantos pesos a minha rede tem e eu vou ter que criar esses pesos, certo? Ok? Que mais que eu preciso saber também? Eu preciso saber quantos neurônios possuem essa camada, certo? Então, por que eu preciso saber quantos neurônios possuem essa camada? Porque eu vou ter que criar esses neurônios. Então, eu vou ter que fazer um loop e nessa quantidade de neurônios que tem na minha camada, e dentro do loop eu vou criando os neurônios, certo? Então vamos lá. Eu preciso saber o número de conexões, né? Então como é que eu sei o número de conexões? Vou dizer aqui, ó, um int, o número de conexões n connections é igual a layers. Presta atenção, layers k-1, por quê? Vamos lá. Se eu estou construindo os neurônios da camada K, certo? A camada K-1 vão ter ou a quantidade de entradas, tá? Que estão ligadas a esses neurônios dessa camada que eu estou criando, ou vão ter os números de neurônios que estão conectados a esses neurônios da camada que eu estou criando, tá? E o número de neurônios que está conectado a esse neurônio, ou o número de entradas que está conectado a esse neurônio, é exatamente o número de conexões que esse neurônio possui, certo? Então, por isso que a gente consegue pegar o número de conexões com o número de neurônios ou entradas da camada anterior, tá? Que mais? E o número de neurônios dessa camada, que eu vou chamar de N-neuron, é exatamente o número de neurônios da camada K. Então, layers K vai me dizer exatamente o número de neurônios da camada que eu estou criando, certo? Uma coisinha aqui também que a gente precisa saber é o seguinte, ó. A gente vai precisar saber, a gente vai precisar colocar como informação da nossa rede o número de neurônios que tem na sua saída, tá? Então, ó, a nossa rede que a gente acabou de criar aqui, ó,
né? Eu vou ter que informar quantos neurônios. Eu não chamei de altnêurons, eu chamei de N-nêurons. N-out, que é o número de neurônios que tem na saída da nossa rede. Ela vai ser o seguinte, ó, vai ser o número de neurônios da última camada. Tá? O número de neurônios da última camada é layers, tá? N layers menos 1. Lembre que N layers tem, a gente vai passar aqui quantas camadas tem a nossa rede, tá? Contando com a entrada, ok? Então, ó, o que acontece? Layers na posição N layers menos 1, ele vai me dar o último valor que está no vetor layers. O último valor que está no vetor layers, ele vai me dar exatamente o número de neurônios da última camada. Então, isso aqui é a quantidade de saídas que tem na minha rede, tá? Então, continuando aqui, ó, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um loop para construir os neurônios dessa camada, tá? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? I menor do que N nêuron, chamaria N nêurons, né? I mais mais. E agora a gente vai criar os nossos neurônios, certo? Na criação dos nossos neurônios, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que ter um vetor para colocar esses neurônios dentro, tá? E esse vetor a gente chamou de curlayers, né? Então vamos criar o curlayers aqui, que é um vetor de neurônio. Vamos alocar espaço para esse vetor aqui. Então ele vai retornar um nêuron asterisco. Vezes a quantidade de neurônios, que é N nêurons. Ok, criamos aqui o vetor que vai ter os neurônios da camada corrente que a gente está construindo. Nós temos a camada prévia, que vai se conectar com essa camada aqui, ok? E aí vamos começar a criar os neurônios e sair jogando aqui dentro desse vetor, tá? Então a gente vai criar um neurônio. Vamos criar... deixa eu ver se tem alguma coisinha antes que a gente precisa fazer. Não. E vamos criar um neurônio e vamos dizer as informações desse neurônio, tá? Então vamos criar aqui um nêuron. Vamos dizer quantas conexões esse nêuron tem. N connections. N connections vai ser igual a essa variável aqui, que a gente pegou, que coincide com a quantidade de neurônios da camada anterior, tá? Ou de entradas, né, se for a primeira camada. N connections. E, ó, presta atenção. Esse neurônio aqui, ó, ele vai estar conectado com os neurônios da camada da prev layer, tá? Como a prev layer começa com um nulo, certo? Então, se eu estiver entrando pela primeira vez aqui, ó, eu não vou ter nenhum neurônio conectado a esse neurônio, tá? Então, N neuron ponto como é que eu chamei aqui? Com nêurons, os neurônios conectados, né? Vai ser igual a prev layer. Lembre, com nêurons é um vetor de neurônios conectados a esse neurônio. O vetor de neurônios conectados a esse neurônio são os neurônios da camada prévia. Então é próprio vetor prev layer que tem esses neurônios da camada prévia. Tá? Sendo nulo, eu não vou ter nenhum neurônio conectado a esse neurônio. Nesse caso aí seriam os neurônios de entrada. Ok? E agora ó, a gente vai começar a alocar o vetor de pesos. Certo? Então o que a gente precisa fazer aqui? Ó? Bom,
que a gente pode fazer aqui, depois a gente pensa em refatorar isso aqui, tá? Mas aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, lembre que cada neurônio tem um vetor de pesos, tá? Então esse vetor de peso ele precisa ser alocado. A gente vai criar uma função depois para fazer a alocação desses pesos e já atribuir seus valores aleatórios, tá? Enquanto isso, vamos fazer isso tudo aqui dentro, depois a gente refatora para uma função, tá? Então eu vou ter aqui um neuron.weight, weights. Vamos alocar aqui espaço para esse neurônio, tá? Para esse vetor. E o tamanho desse vetor vai ser exatamente o número de conexões, tá? É do tipo float, né? Igual o número de conexões. Pronto. Então o que é que eu fiz aqui? Aloquei espaço para os meus pesos. E aqui, ó, a gente vai ter que fazer um loop. Para atribuir valores aleatórios a esse peso. A gente tem uma função randômica, né? Que eu não lembro agora como foi que a gente chamou. Foi o randomize. Então aqui, ó, a gente vai ter que ter um include no utils, né? A gente tem uma biblioteca utils que tem essa função que a gente fez. E a randomize, vamos lá. A gente vai ter aqui neuron. Tá certo? Isso aqui, weights, tá. E aqui a gente vai atribuir um valor aleatório para cada peso que a gente criou aqui e alocou espaço para ele, tá? Então a gente vai chamar o randomizing para dar esse valor aleatório. E aqui no randomizing, se eu não me engano, a gente tem um valor mínimo e máximo que a gente quer para esse peso. A gente pode botar aqui um valor entre menos 1 e 1, tá? Lembrando que a gente está fazendo isso na nossa rede, né? A gente está gerando valores aleatórios entre menos 1 e 1. Ok? E depois, ó, a gente vai ter que alocar um valor também aleatório para o nosso bias, o bias desse neurônio. Depois que eu crio o neurônio, então veja bem, ó, criei o neurônio, tá? Vamos recapitular aqui o que a gente fez. Criei um neurônio, disse qual é o número de conexões desse neurônio, disse quais são os neurônios conectados a esse neurônio, se o pré-layer for nulo, né? Ou seja, se eu tiver na minha primeira camada de neurônios, o pré-layer é nulo, então significa que esse vetor vai estar vazio, não tem nenhum neurônio. Se o pré-layer for 1, tá? Como eu vou fazer o pré-layer ser o core layer, né? Ele já vai ter neurônio. Então, se eu for para a próxima camada, né, os neurônios conectados a esses neurônios da próxima camada, vão ter neurônios na camada prévia, tá? Então vai ser o próprio vetor da camada prévia. Bom, aqui eu aloco o meu vetor de pesos e para cada peso eu atribuo um valor randômico, certo? Depois eu atribuo um valor randômico para o bias desse neurônio. Uma vez criado o neurônio, gente, tá? Aí eu vou inserir esse neurônio na corleia, na camada prévia. Layers na posição N, né? N ou I, na posição I, perdão, vai ser igual a neuron.
Bom, o que mais que a gente vai ter que fazer? Bom, depois que eu preencho toda a minha QLayers, certo? A gente agora vai ter que fazer o seguinte, ó. Minha PrevLayers, ela agora vai deixar de ser nulo, tá? E minha PrevLayer vai passar a ser a QLayers, tá? Lembra lá do desenhozinho que eu mostrei para você da rede, tá? Eu tô aqui, ó, preenchendo a QLayer, tá? Quando essa QLayer terminar de ser preenchido, a PrevLayer que era nula, ela passa a apontar para QLayer, certo? E a QLayer, ó, vai ser uma nova, vai ser um novo vetor que aonde eu vou começar a criar neurônios da próxima camada, certo? E o processo se repete até o final da rede. Então, eu agora vou ter que alocar espaço para a minha PrevLayer para jogar a QLayer dentro, né? Então, vamos alocar espaço aqui para a PrevLayer. Vai ser um float. Vezes. Agora sim, ó. Minha PrevLayer, ela vai ser exatamente do tamanho de N connections. Que é exatamente N connections, peraí. Desculpe, N neurons, né? Que é exatamente a quantidade de neurônios que tem na camada corrente, já que ela vai passar a ser a camada corrente. N neurons. Ok, aloquei espaço. E agora, existe uma forma mais prática de copiar todo o conteúdo de um vetor de um vetor y para um vetor x, sem precisar fazer um loop para isso, tá? Então a gente pode usar, ó, isso aqui, existe uma função chamada main_cpy, que é copy memória, tá? Ele copia uma quantidade de bytes de uma posição de memória para outra posição de memória. Então, se essa posição de memória forem os vetores, ele vai copiar todo o vetor, toda a quantidade de todos os elementos de um vetor para outro vetor, tá? Essa função ela está na string.h. É estranho, né? Ser uma coisa dentro de string, mas é isso mesmo, tá? String.h. E essa função é chamada de main_set. Desculpe, main_cpy. Então, a gente está aqui. Então, onde é que eu parei aqui, né? PrevLayers, neuron. Vamos lá. Me deu uma atrapalhadazinha aqui, porque isso aqui é código anterior, tá? Vamos apagar esse cara aqui. Isso aqui é código anterior. Vamos apagar esse cara aqui também. A gente estava aqui. Bom, então, ó, como é que eu faço para copiar a QLayers para PrevLayers, né? A gente vai usar uma função aqui chamada main_cpy, ou seja, cópia de memória. Aí a gente vai passar o endereço de memória destino, ou seja, para onde vai ser copiado, no caso a PrevLayer, certo? O endereço de memória origem, que é a QLayers. Eu chamei de PrevLayers ou PrevLayer, né? Vamos lá. Não, é PrevLayer, sem estar no plural. E vamos padronizar esse troço, né? QLayer e PrevLayer, né? Então aqui, ó, a gente tem a PrevLayer aqui, né? PrevLayers. QLayer, PrevLayer. N neurons está certo. PrevLayer e QLayer. QLayer. Bom, copiamos.
O conteúdo do endereço QLayers para PrevLayers. Agora ele tem que dizer a quantidade de bytes que a gente quer copiar. Então, como a gente quer copiar todo o QLayer, né? O QLayer ele tem neurônios dentro dele, então vai ser um size of neuron, ou seja, cada elemento é do tamanho de um nêuron e a quantidade de elementos é n nêurons. É isso mesmo? É. Pronto. Com isso, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está copiando todo o conteúdo do vetor da QLayer para a PrevLayer. Ou seja, a PrevLayer agora está passando a ser a QLayer. Quando eu volto no meu loop aqui, ó, eu vou para a próxima camada. Tá? Na próxima camada, ó, eu já vou ter uma nova QLayer. Aí, de novo, eu vou preencher os neurônios dessa próxima camada e jogar na QLayer. E o processo se repete. A PrevLayer passa a ser essa QLayer. E isso, o processo se repete até a saída da minha rede, certo? Lembre o seguinte, ó, que a minha estrutura da rede, ela também precisa saber quais são os neurônios de saída. Por que é importante a minha estrutura da rede saber quais são os neurônios de saída? Porque ela sabendo, lembre que a minha net ela é como se fosse uma árvore, né? Então, ó, uma estrutura de árvore, certo? Basta ter um ponteiro que aponte para o nó raiz dessa árvore, porque apontando para o nó raiz dessa árvore, eu tenho acesso a toda a árvore, tá? Então, esse nó raiz dessa árvore, esses nós raízes dessa árvore, são exatamente os nós de saída da nossa rede. Então, a única coisa que a minha rede precisa ter são os nós de saída. Porque lembram, como cada nó que a gente cria, ou seja, cada neurônio que a gente cria está conectado com todos os seus neurônios anteriores, eu tendo o nó de saída, eu tenho toda a minha rede, tá? Então, o que a gente vai dizer aqui? Ó? A gente vai dizer que nosso net.outNeurons, depois que a gente termina aqui, né? Neurons, vai ser igual ao PrevLayer. Ou o QLayer, tanto faz, né? Porque quando eu sair aqui, ó, tanto o PrevLayer quanto o QLayer vai ser a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, gente, ó, eu nem preciso, certo? Alocar. Eu já posso dizer que o ponteiro do OutNeuron já pode apontar diretamente para quem o PrevLayer aponta, tá? Porque eu não vou ter uma nova PrevLayer, melhor dizendo, tá? Aqui também poderia ser QLayer, né? Tanto faz, fica mais semanticamente fica mais correto, né? Ou seja, a camada de saída agora é a última camada que eu criei. Ah, tá, mas por que eu não estou botando QLayer? Porque QLayer, ela está sendo definida aqui dentro, tá? Ok? Como a PrevLayer está sendo definida aqui fora enxerga a PrevLayer. Então vamos ter que botar PrevLayer mesmo. Tá? Dá no mesmo. Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Vou repetir aqui, tá? Quando eu estou preenchendo os neurônios da última camada, tá? Eu estou preenchendo QLayer. Só que quando eu saio, né, do meu algoritmo de preencher a QLayer, né, a PrevLayer passa a ser a QLayer. Por quê? Porque se tivesse mais, eu teria uma próxima QLayer e a PrevLayer estaria anterior a essa QLayer. Mas como é a camada de saída, né, eu concluo, né, a construção dessas camadas de neurônios com a PrevLayer sendo exatamente a QLayer. Tá? Então, a minha camada de neurônio de saída da nossa rede, ela vai ser a própria PrevLayer. Ok? Pronto. Fechamos aqui, ó, retornando a net. Então, esse algoritmo todo aqui, ó, ele vai servir para a gente inicializar toda a nossa rede, certo? E aqui eu posso ter quantos neurônios e quantas camadas precisar para minha rede, ela vai construir toda a rede aqui, certo? Bom, nesse vídeo, gente, eu decidi ser um pouco mais curto, tá? Para não ficar cansativo, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é um testezinho de mesa, tá? Para mostrar como é que essa funçãozinha ela aqui de fato funciona, certo?
E vamos checar linha a linha de código aqui, ó. E vamos executar o que é que essas linhas de código estão fazendo. E vamos mostrar graficamente lá no nosso quadro o que é que está acontecendo, para a gente entender como a construção dessa rede aqui, com esse algoritmo aqui, ele funciona, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar um print dessa tela aqui, vou jogar lá no nosso quadro, certo? E aí, a gente vai fazer esse teste de mesa lá, ok? Vamos lá. Bom, coloquei o código aqui do lado, impresso, tá? E aí vamos fazer um teste de mesa e vamos desenhar tudo que está acontecendo aqui no código, aqui para a gente entender o que está funcionando, o que está acontecendo, certo? Então, ó, primeiro vamos apagar isso aqui, ó. Vamos imaginar que nossa rede seja essa aqui, certo? A rede que a gente quer construir seja essa. Ok, vamos lá. Cuidado para não apagar o que não deve, né? Vamos lá. Vamos imaginar que eu chame essa função dessa forma aqui, ó. Vou lá e vou chamar minha função, tá? Para criar a nossa rede. E vamos supor que eu chame a função assim, ó. Init. Opa. Initnet. E aí eu passo o seguinte, tá? Vou passar um vetor aqui, ó. Onde eu vou ter, né? A gente tem o quê? Duas entradas. 3 neurônios na camada intermediária e 2 neurônios de saída. Ok? N layers é igual a 3. Tá, 3 considerando a camada de entrada, que não é uma camada, digamos assim, né? Alguns consideram camada. E o resto aqui não interessa pra gente, tá? Apesar de que faltou uma coisa, né? Faltou a gente definir aqui, ó. Depois a gente faz isso. Faltou a gente definir aqui, ó, as funções do neurônio, né? As funções de ativação do neurônio. Mas a gente faz isso daqui a pouco, tá? Bom, então vamos lá, ó. Prev layers inicialmente é nulo, tá? Então estamos aqui, né? Nessa linha. Prev layers inicialmente é nulo, tá? Então temos aqui o prev layer, que inicialmente é nulo, ok? E aí, ó, eu digo que a saída da rede vai possuir o quê? Ó? N layers, N layers menos 1. Layers N layers menos 1, ó, vai ser o 2. Então, exatamente a quantidade de saídas que tem a minha rede, tá? Ok, tá? E aqui eu vou percorrer as camadas nesse for aqui. Vou dizer quem é o número de conexões da minha camada, ou seja, todos os neurônios têm o mesmo número de conexões. Nesse caso aqui, ó, como eu estou começando com essa camada aqui, ó, a gente vai começar com essa camadazinha aqui, tá? Quem é o número de conexões? Como eu tenho duas entradas, ó, cada neurônio possui duas conexões. Então, N connections é igual a layers K menos 1. Bom, K começou em 1. K menos 1, ó. K em 1, ó, é aqui, tá? 3. Como eu estou pegando K menos 1, vai ser layers K menos 1 vai ser 2. Ok? Então, eu vou ter duas conexões de cada neurônio dessa camada. Então, N connections pegou correto, certo? E N nêurons, que é o número de neurônios, vai ser igual a layers K. Layers K é 3. Exatamente o número de neurônios que a gente precisa. Ok? Beleza. Então vamos começar. Criamos a Curleias. A Curleia está vazia. Então a Curleia vai ser esse cara aqui, né? Inicialmente ela está vazia. Vai ser esse vetor aqui. Não tem esses 3 neurônios ainda. Ok? E aí, ó,
a gente vai alocar espaço para essa layers. Exatamente o tamanho de um neurônio vezes a quantidade de neurônios. Então, a gente já tem espaço suficiente na culeia para armazenar esses 3 neurônios. E aqui, ó, eu vou percorrer, eu vou fazer um loop para criar esses 3 neurônios, certo? Então, ó, a cada interação do loop, eu vou criar o primeiro neurônio, que é esse cara aqui, ok? Vou dizer o número de conexões dele, 2 conexões, né? Todos vão ter a mesma quantidade de conexões. E agora, olha que interessante. Os neurônios conectados a esse neurônio que eu estou criando aqui, ó, vai ser nulo, porque pré-delay é nulo. Então, isso me diz que esse neurônio não tem nenhum neurônio conectado a ele. Ok? Defino os valores de cada peso, desse peso e desse peso, né? Sei lá, vamos supor que aqui seja W1 e W2. Eu vou definir os valores para esse cara, certo? Depois, eu vou definir o valor do bias desse cara aqui, ok? E vou fazer isso, gente, para todos os neurônios. Veja que está num loop, né? Ok? Vou fazer esse loop aqui, ó. Quando eu sair desse loop aqui, ó, todos esses 3 neurônios aqui vão estar criados para essa camada, ok? E aí, ó, aqui que está o grande segredo. Minha prev layers agora, ó, que é esse cara aqui, ó, não vai ser mais nulo, tá? Minha prev layer vai ser a core layers, ok? Por que isso? Porque eu estou tirando uma cópia, ó, eu estou tirando aqui, ó, uma cópia da core layers para prev layers. Então minha prev layers vai ser essa aqui, ok? E aí, ó, eu vou para a próxima interação desse for, ou seja, eu vou para o próximo valor de K. K que começou em 1, agora o K vai ser, ó, 2, certo? Ou seja, eu vou para a última camada aqui agora, ó. Vou para essa de K. E vou fazer todo o processo novamente, tá? Então minha coleias agora vai ser esse cara. E vou repetir todo o processo aqui, ó, novamente. Ou seja, eu vou criar esses 2 neurônios. Só que agora, ó, o que é que acontece? Cada neurônio que eu criar, ó, o conneurons dele vai ser uma prev layers, ó, uma prev layers já cheia, com neurônios dentro, ela não vai ser mais nulo, tá? Então, ó, isso me diz que esse neurônio tem todos esses 3 neurônios conectados a ele. Esse neurônio também tem todos esses 3 neurônios conectados a ele. Ok? Ao sair de todo o loop, o que é que eu vou ter na minha estrutura net? A informação de quem são os neurônios de saída. Que é a própria... saindo do loop, a pré-layer vai passar a ser culeia também, né? Então, saindo daqui do loop, ó, a pré-layer ela vai passar a ser... Desculpa aqui, né? Ela vai passar a ser a culeia. Minha prev layer também vai passar a ser a culeia, tá? Ok? Então, ó, quando eu chegar aqui, já terminei de preencher todas as camadas, eu vou dizer que os neurônios da camada de saída da minha rede que eu estou criando vai ser a própria prev layer. Então, vai ser esse cara aqui, tá? Bom, a minha rede, né, como ela está sendo implementada por uma árvore, tá? O que é que esse Altineurons é dessa árvore? Os nós raízes da árvore, tá? Então, através de um nó de saída, eu posso chegar
a qualquer outro nó da minha rede, tá? Por quê? Porque eles estão amarrados pelo conneurons, tá? O conneurons de cada neurônio me diz quais são os nós filhos desse nó, né? E cada nó filho vai ter seus outros nó filhos até chegar à entrada da minha rede, certo? Então, a minha rede basta ter informações de quem são, digamos assim, os neurônios da sua camada de saída. Ok, pessoal? Bom, nós vamos concluir o nosso vídeo, o nosso vídeo com essa implementação aqui, tá? E no próximo vídeo a gente continua a nossa implementação, ok? Então, espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos. Até o próximo vídeo.